Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast, o podcast da Opaê. Pois é, e não se esqueça que a Opaê está em todas as redes sociais, sim, todas elas, o Face, Instagram, Spotify, Twitter e por aí vai. Siga-nos! E vamos lá para o nosso segundo episódio da nossa segunda temporada. E você que nos acompanha, sabe que nós da Opaê, nós gostamos de novidades. Pois é. E hoje nós vamos trazer muitas novidades. Esse episódio está bem especial. E também falarmos de uma senhora, pois é, uma senhora centenária, que está propondo novidades. Pois é, inclusive para melhorar o atendimento ao seu público. Eu estou falando da Dona Pina, da senhora Pinacoteca do Estado. Pois é. Bom, Pinacoteca por si só já tem muita história. E o projeto ainda leva a assinatura de Ramos de Azevedo e Domiciano Rossi. É fundado em 1905, em 1990 ela recebeu uma grande revitalização e desde lá não para de trazer novidades. Lembrando que a Opaê já esteve em visita na Pina. E hoje neste episódio nós falaremos sobre essa senhora querida e incrível que mora em nossos corações, a Pinacoteca do Estado. E para falar sobre esse assunto, nós iremos falar com a coordenadora do Núcleo de Ações Educativas, Mila Chiovato. Mila é artista visual, arte educadora, professora universitária e muito mais coisas que ela vai contar pra gente durante essa conversa. Bem-vinda, Mila, muito obrigada por atender nosso convite. Oi, gente, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês, estou sempre aberta para o diálogo. Nós que agradecemos a sua presença, Mila. E para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até chegar à coordenação do educativo da Pinacoteca. Bom, eu sou formada em licenciatura em artes visuais, com especialização em desenho, e tenho mestrado em comunicação social e sociologia da arte pela ECA USP. A minha trajetória se inicia de uma maneira completamente distinta. Eu costumo brincar de que foi em outra encarnação, né? Eu primeiro fui para a área gráfica, trabalhei bastante tempo em áreas gráficas, inclusive em jornais, enfim. E depois eu descobri aí que não era isso que eu queria fazer, que eu queria trabalhar era com educação em arte, e aí ninguém mais segurou, né? Então, primeiro eu fui saí de todos os meus empregos, fui ser educadora na Bienal. Na minha primeira tentativa, eu perdi o prazo de inscrição de ser educadora da Bienal, então fui ser chefe de segurança, porque eu queria trabalhar lá de qualquer jeito. E depois eu trabalhei em várias bienais subsequentes, acho que umas 5 ou 6, porque a Bienal era não sei como está hoje, mas era um curso de formação muito importante, uma experiência profissional muito importante. Na época era tudo muito pequeno, muito precário ainda, né? Comecei na 17ª Bienal e trabalhei até a 21ª, se eu não me engano. E aí depois acabei trabalhando em outras instituições, como o MAC, como o MASP, como MAN, enfim, passando Museu Lazar Segal, Instituto Arte na Escola, vários dos parceiros que vocês já conhecem, sempre no âmbito da educação em artes e educação museal. Até que em 2002, com a mudança da direção da Pinacoteca, do Emanuel Araújo para o Marcelo Matos Araújo, ele me convidou, já com uma ideia muito ambiciosa na cabeça, de construir um núcleo de ação educativas do tamanho da Pinacoteca, que fosse aí uma inspiração também para as demais ações educativas do país.
E, enfim, eu topei esse desafio e aí estamos aqui 21 anos depois, ainda coordenando o Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca. Que bacana, Mila. Que história bonita construída entre você e a Pinacoteca durante todos esses anos, né? Muito legal, muito bacana. E Mila, a Pinacoteca, como nós já falamos, já nasceu com um grande propósito. E ela ocupa um lugar de um dos museus mais importantes do Brasil, né? Tem no currículo expositivos, importantes artistas brasileiros e estrangeiros. Então conte pra gente, você já falou um pouquinho, mas como é trabalhar na Pinacoteca? Olha, o grande desafio de trabalhar na Pinacoteca é exatamente esse que você apontou, ela ser muito grande. Né? Atualmente a gente tem 3 edifícios, faz mais de 16 exposições grandes anuais, fora as pequenas, que não vou nem contar. E além disso, tem a exposição da nossa coleção, que é com que a gente trabalha também cotidianamente. Então é um desafio muito grande pela pluralidade, multiplicidade e quantidade de coisas que a gente faz. Acho que um outro desafio pela longevidade do trabalho que a gente desenvolve lá é a mudança das direções, né? Eu tô há 21 anos na instituição e isso significa que eu passei por 4 diferentes diretorias. E cada diretoria tem a sua percepção do que é um museu, do como que a gente pode atuar, de que papel a educação tem nesse museu. Então é sempre um desafio, né? Tá de acordo aí e se alinhar com os pensamentos das direções dos museus, né? Mas, por outro lado, eu acho que a instituição serve de modelo de diversas coisas, né? E entre elas, o modelo de OS, né? O modelo de ser gerido por uma instituição privada sem fins lucrativos, que gere patrimônio público, e isso nos impacta de uma maneira bastante importante, porque é uma quantidade de processos administrativos gigantescos para que a gente possa ser controlado pelo Estado, né, auditado, enfim, e isso gerou ao longo desses anos uma necessidade de profissionalização muito intensa das equipes, e eu tive sorte, mas também o desafio de fazer parte desse processo. Legal essa fala. Realmente a gente imagina, né? Se por fora ela é robusta, sólida, e também a parte interna, entre aspas, né? Documentação, administração, também deve demandar mais ou menos a mesma quantidade de esforço, né? E o núcleo de ação educativa, na nossa pesquisa, nós vimos que o educativo tem, de fato, muitas ações e ações inclusivas, que atingem diversos públicos, né? Mila, e nós fizemos uma contagem e parece que o núcleo tem mais de uma dezena de ações educativas. É isso mesmo? Conta pra gente. Então, para começar a responder essa pergunta, eu já devo esclarecer por que a gente se chama Núcleo de Ação Educativa. É exatamente isso, é um núcleo cheio de ações, então ela vem para dentro como um núcleo, porque é tudo educação, mas ao mesmo tempo a gente se expande como ações, né? Por isso que é um núcleo de ação educativa. A gente desenvolve infinitas atividades, eu vou dar uma palhinha de algumas delas por aqui. A gente se organiza em 2 grandes eixos, um voltado ao público em geral, que frequenta o museu, ou seja, aquele que não precisa de um estímulo a mais ou romper barreiras existentes para virem. Então, vou dar alguns exemplos. Professores, que são nossos parceiros ideais, né? Como vocês, que estão aí como um guarda-chuva de tudo que a gente pensa dentro do núcleo de ação educativa. Mas também estudantes, famílias, o público em geral. Então, para essas pessoas, a gente desenvolve infinitas ações, cada uma delas voltada para uma necessidade que a gente percebe ou que nos é trazido pelos públicos, para que a gente possa sempre estar também na vanguarda e testando, né? Testando como laboratório mesmo, né? Ações potenciais, ações possíveis para esses públicos. E um outro eixo que é totalmente dedicado a ações educativas inclusivas em museus, no qual a gente congrega 4 programas que também desenvolve várias ações, depois eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas.
mas ele desenvolve 4 programas. O primeiro programa de inclusão sociocultural, que é voltada a pessoas em situação de vulnerabilidade social, por exemplo, adultos em situação de rua, mulheres em situação de violência doméstica, mulheres em situação de prostituição, drogadependentes, enfim. Infelizmente, no nosso país, essa é uma gama muito alta, né? Uma contagem muito alta de público nessa categoria e ao mesmo tempo, pela localização da Pinacoteca, o nosso entorno, ele é muito tomado também de populações que não consideram, não frequentam a cultura, porque nunca consideraram a cultura como algo seu, né? Então, o esforço da gente é reverter esse quadro. Por outro lado, a gente tem um programa voltado aos públicos com deficiência e transtornos mentais. A ideia é que o patrimônio seja cada vez mais público, né? Então, embora a quantidade de pessoas com deficiência seja uma minoria dentro da população, isso não significa que eles têm que ser apartados do convívio da cultura, né? Então, a gente cria vários recursos, possibilidades, oportunidades de participação cultural para esse público. Também o programa Meu Museu, que desenvolve ações voltadas para idosos e também para os cuidadores de idosos, né, no sentido de formá-los para uma prática cultural efetiva, que na vida do idoso faz muita diferença. E, finalmente, um programa que é voltado para o público interno do museu, que é um público que é invisível, né, um programa invisível, porque a gente trabalha para conscientizar todos os trabalhadores do museu da função pública dessa instituição, da variedade de públicos que a gente atende e que todos têm direito à frequência cultural. Uau! Nossa, que interessante! Olha, parabéns pelo trabalho de vocês. Assim, incrível, né? Tudo que você relatou pra gente. E ainda falando desse tema, falando especificamente sobre inclusão, a Pina também sai na frente, não é? Nós sabemos que há um programa para pessoas com deficiência, pessoas com transtornos emocionais e idosos. Museu para Todos, eu acho que é isso, né? Explica pra gente como são esses programas, Mila. Sobre esses 2 programas que foram comentados, né, as pessoas com deficiência e idosos, vou falar rapidamente o que cada um deles faz. Quando a gente fala de programa, parece que é uma coisa só, não, na verdade são várias ações dentro de cada programa. Então, o PEP, como a gente costuma chamar, que é o programa voltado a pessoas com deficiência e transtornos mentais, a gente desenvolve as visitas educativas e aí, para cada tipologia de deficiência, é um tipo de visita, um roteiro, acordado com o parceiro, não é algo que se faz em escala, né? Pelo contrário, é uma construção a cada visita. Então, por exemplo, para pessoas para indivíduos com TEA, transtorno do espectro autista, é um tipo de visita, roteiro, percurso, e para pessoas em sofrimento psíquico, por exemplo, a gente vai para outro caminho, né? Exatamente porque o que a gente quer é explorar o melhor, o máximo que o potencial que o museu pode dar para essas pessoas, né? Em termos de fruição cultural, de memórias qualificadas, de construção de conhecimento. Então, as visitas nesse programa também tem o apoio de recursos que a gente chama de multissensoriais. Eles não são feitos apenas para pessoas não videntes, eles são feitos e usados para pessoas em todo o espectro de deficiência e transtornos psíquicos. A multissensorialidade, óbvio, é uma metodologia que é deliciosa e poderia servir a todos, e a gente tem expandido esse uso, mas, por exemplo, frente a uma pintura, a gente pode lançar mão de sons, de cheiros, de recursos táteis que rememoram, relembram ou até remetem a essa pintura, de maneira que a fruição de uma obra ela fica mais completa, digamos, né? Ou ela se expande para além do universo da visão, né?
Além disso, esse programa também desenvolve ação extramuros. Na terminologia da museologia, ação extramuros significa uma ação que se desenvolve fora do campo do museu, então a gente vai até instituições para desenvolver um trabalho continuado, e a cada ano é uma instituição diferente. Esse programa ainda faz um curso de formação anual para profissionais que tenham interesse em trabalhar com recursos culturais e a arte como processos inclusivos. A gente ainda conta na nossa equipe com uma educadora surda, recém-mestrada, um orgulho para a gente, que está conosco há mais de 15 anos, que desenvolve contação de histórias em Libras, visitas em Libras, faz parceria com escolas bilíngues, português, Libras, para que se construa um conhecimento em arte desde a formação. E além disso, nesse programa ainda a gente faz algumas ações que se referem à exposição de longa duração que esse programa desenvolveu, que é a Galeria de Esculturas Brasileiras, que está no 2º andar da Pinacoteca Luz, e que é uma galeria que foi preparada para as pessoas não videntes poderem se aproximar das obras de arte originais através do toque e mediadas por um audioguia especialmente desenvolvido para elas, né? Só as pessoas não videntes podem tocar nessas esculturas, graças a Deus a gente pode fruí-las por meio do olhar, mas a ideia é ter um espaço que possa ser fruído pelas pessoas não videntes também, embora sejamos uma instituição de artes visuais. Em relação ao programa Meu Museu, ele também desenvolve inúmeras ações, entre elas as visitas, sempre lembrando que as visitas elas são adequadas a esse público, então, em termos de tempo, em termos de quantidade de caminho, de roteiro a percorrer, em termos de quantidade de paradas necessárias para o idoso, e claro, percebendo a especificidade desse idoso, porque tem os idosos que são mais saudáveis que todos nós juntos, que fazem exercício, que são aquele grupo de amigos que vai visitar um museu, mas também tem os idosos bastante comprometidos, seja cognitivamente, seja motoramente, seja, enfim, com suas capacidades reduzidas em virtude do envelhecimento. Então, para cada tipologia desse grupo, existe uma visita diferenciada e esse programa também faz cursos, além de curso de formação para quem tem interesse em trabalhar na interface ou discutir a interface idoso e cultura. Também publica materiais, porque o idoso ele precisa de uma recordação material da visita, né, para estimular a cognição. Então, a gente publica materiais. Esse programa também desenvolveu um jogo que vai de empréstimo para as casas de longa permanência, por exemplo, para as organizações que congregam esses idosos. E, além disso, se faz também uma ação extramuros, que é aquela ação em que a gente vai até a instituição parceira. Então, cada programa é uma multiplicidade de ações. Nossa, Mila, impressionante. Parabéns pelo zelo com o público ou com os públicos, né? E ainda vocês têm uma outra ação, né? Uma outra preocupação do Núcleo Educativo, que é um programa para os funcionários da própria Pina. E essa ação visa que eles possam oferecer um atendimento melhor? Esse programa voltado para os funcionários se chama Consciência Funcional. Ele é um programa que se desenvolve há já 21 anos, então é um programa bastante estável, mas muito invisível, exatamente porque ele não é possível ser extrovertido, né? Ele se volta para si mesmo, né? Então, é um programa bastante complexo, porque ele acontece no período de trabalho das pessoas, então a logística é muito, muito complexa, porque a gente tem que retirar as pessoas dos postos de trabalho para fazer esse programa de formação continuada e em sistema de rodízio. Então, uma mesma formação a gente faz 10, 20 vezes, dependendo da quantidade de pessoas que tem ali para usufruir desse processo formativo.
Atualmente ele passa por 10 módulos, então cada um desses módulos é feito essas 10, 20 vezes, então uma logística bem complexa, mas de maneira geral, o que a gente quer com este programa, né? Esse programa visa instituir uma consciência mais clara e até um hábito de perceber a cultura como um fenômeno social. Então, a ideia de ter um museu para todos é fundamental, não só apenas trazendo o público externo que não está habituado a frequentar essas instituições, mas também ter o cuidado de como essa pessoa vai ser recebida se ela voltar sem um educador. Então, de que adianta eu ter um programa voltado para pessoas em situação de rua, por exemplo, se eu estimulo a vinda dessa pessoa, ela se interessa em voltar à instituição, e quando ela chegar à instituição, o guarda da porta fala: você não pode entrar porque você está de chinelo, né? Então, a ideia é um pouco conscientizar essas pessoas para a importância da cultura na formação da cidadania, né? Então, esses funcionários, no primeiro módulo, por exemplo, eles passam pelo que a gente chama de integração, que é o primeiro momento de chegar à instituição. Como a gente sabe, o museu é uma instituição muito desconhecida, né? Ela não é um banco, ela não é uma fábrica, ela não é uma loja, ela é uma outra categoria de instituição que é muito desconhecida, ela tem suas especificidades, inclusive especificidades técnicas. Então, a ideia é apresentar essa pessoa que chega quais são essas características, né? Então, é um pouco de uma apresentação de textos museológicos, um pouco de discussão sobre essa instituição, mas também, por exemplo, a apresentação de que núcleos compõem essa instituição. Então, por exemplo, por que tem um núcleo de conservação e restauro, né, dentro da instituição? O que ele faz? Por que tem um núcleo de documentação artística? O que se faz ali, né? Então, a ideia é apresentar um pouco os bastidores dessa instituição e suas especificidades já na primeira chegada desse indivíduo, né? E depois tem vários outros módulos, entre eles, eu não vou citar todos porque é muita coisa, mas entre eles, por exemplo, um módulo totalmente dedicado à diversidade. Então, por que a gente deve respeitar a diversidade humana, seja de gênero, de raça, de crença, de orientação sexual? Por que isso é tão fundante numa instituição social como o museu, né? Outro módulo, por exemplo, explica como eu devo lidar com o outro, né? A gente sempre brinca, às vezes o funcionário está lá num sabadão de sol, ele queria estar com a sua família fazendo churrasco, ele está lá trabalhando. E aí, quando uma pessoa vem e se aproxima da obra, ele tem que ser muito cortês em falar para essa pessoa por que ela não pode se aproximar, por que ela não pode tocar uma obra, por que está fazendo frio na sala de exposição, enfim, coisas que parecem muito óbvias ou pequenas, mas que fazem toda a diferença no atendimento do público e na fruição cultural, né? A gente chega nesse projeto, nesse programa, inclusive, a levar os funcionários para outras instituições para que eles possam perceber, como visitantes, como a postura de um atendente de sala, por exemplo, ou de um recepcionista, muda toda a experiência da visita. Então, como é que você se sente quando a recepcionista te trata mal? Como você se sente quando os atendentes de sala estão conversando em voz alta no canto? Como você, digamos, visitante, se posiciona frente aos trabalhadores do museu. E a gente percebe que cada vez que esse programa, por questões políticas, econômicas, enfim, não importa, ele diminui, a quantidade das nossas reclamações, obviamente, aumenta. Então, ele é fundamental para o bom funcionamento e o bom andamento do museu. Felizmente, essa atual administração, ela é muito consciente disso e dá muita força, né, muito apoio para que esse programa seja desenvolvido. Nossa, que interessante, Mila, de verdade, tudo isso contribui para uma boa visitação, né, para uma boa fruição do público com as obras. Isso é muito bacana. E Mila, nós estamos sabendo de uma grande novidade, uma nova unidade da Pina, é isso? A Pina Contemporânea?
É isso mesmo. A Pina Contemporânea chegou a todo vapor. Bom, o sonho era antigo. Na verdade, ele começou lá em 2007, 2008, enquanto Marcelo ainda era o diretor da Pinacoteca, percebendo a necessidade de um espaço para o acervo que crescia. O museu, obviamente, é uma instituição muito particular, né, como eu estava falando, exatamente porque ele tem características que são únicas. Uma delas é que a gente não pode parar de crescer. Um museu que interrompe seu crescimento, aquisição de obras, que para de adquirir, por exemplo, obras contemporâneas, ele também para no tempo, né? Ele se despotencializa. Então, há algumas gestões, desde da gestão, já o Marcelo fazia isso, o Emanuel também, mas principalmente na gestão do Ivo Mesquita, teve um grande interesse em obras contemporâneas e esse interesse só se proliferou com os demais diretores, inclusive com o atual diretor Jochen Voss. A ideia de colecionar arte contemporânea, ela é desafiadora porque a arte contemporânea ela é muito distinta das artes tradicionais, né? Então você imagina que tomar conta, né? Cuidar, resguardar, conservar uma pintura é infinitamente mais fácil e mais tradicional, digamos, do que conservar, por exemplo, uma performance ou uma obra que é feita de madeira com areia e óleo de carro, por exemplo, né? Que são mídias mais contemporâneas. Então, como é que o museu tem que todo se adequar também às novas tecnologias e às novas matérias da arte, né? As novas linguagens e matérias da arte. E nesse caminho, a gente já vinha percebendo desde 2007, 2008, a necessidade de um espaço que fosse mais adequado a esse tipo de produção, que muitas vezes, tanto no prédio da Luz quanto no prédio da Pinacoteca Estação, são inviáveis de serem mostrados, montados, apreciados no seu todo. Porque são edifícios do século XIX que foram adaptados para serem museus, né? Então, a diferença é muito clara aí, né? E outra questão que se desejou, e aí foi um processo muito bonito de formulação dessa ideia, é a ideia de não ser um museu em si mesmado, né? Um museu fechado para dentro de si mesmo. Tanto a Pinacoteca Luz quanto a Pinacoteca Estação, você tem que passar por uma porta, ela se desenvolve dentro de 4 paredes, né? Ela é um ambiente, digamos, controlado. E a ideia da Pina Contemporânea é, pelo avesso até, a ideia de ter uma praça central, que é acessível a todos e em que acontecem várias coisas, né? E que pode acontecer várias coisas, e que as salas de exposição, elas sejam um complemento desse espaço social, né? Então, a Pina Contemporânea veio aí para revolucionar também a forma com que a gente pensa dentro da Pinacoteca o próprio museu, e esse está sendo um processo bem interessante. Além disso, nesse novo edifício, o educativo teve finalmente um espaço de 2 ateliês equipados para a gente fazer oficinas, atividades com uma natureza mais produtiva e não apenas poética. Então, a gente está explorando essa nova oportunidade aí na Pina Contemporânea. Além disso, a Pina Contemporânea também apresenta uma maior visibilidade dos nossos outros acervos, porque a Pinacoteca hoje não tem apenas o acervo artístico, mas tem também o acervo documental e o acervo bibliográfico. Uma das maiores bibliotecas de arte do país está na Pinacoteca. Então, para estudiosos, para interessados, para pessoas que querem pesquisar, agora a biblioteca é bastante mais acessível e está diretamente conectada com essa praça central. Nossa, interessantíssimo, curiosíssimo para visitar esse novo espaço. E nesse final aí você comentou sobre esse espaço de visitação de pesquisadores, né, de arte e tal. E eu pensei também no nosso público, né? Eu como professor também, a maioria do nosso público é de professores.
E aí eu ia perguntar, você pode enfatizar pra gente os programas destinados a eles, né? Por exemplo, o programa Mochila, como nossos professores podem participar? Olha, para nós, o professor é o nosso parceiro ideal. A gente sempre, quando fala em professor, o olho brilha, né? Então, a gente desenvolve várias ações para professores. Uma das mais sistemáticas é o Clube do Professor, que é um grupo fechado de 50 professores, mais ou menos, que nos acompanha há mais de 12 anos, por aí. E esses professores recebem uma formação de um tema que eles selecionam no ano anterior. Então, para dar um exemplo, esse ano os professores selecionaram para a gente tratar as questões da arte e ativismo social, né? Como é que a arte se relaciona com a sociedade como precursora ou até enunciadora, né, de mensagens e discursos para uma transformação social. E, por outro lado, no segundo semestre, que é o segundo módulo desse programa, a ideia de ações afirmativas, né? As ações afirmativas são ações que visam reparar desigualdades históricas de minorias ou maiorias, enfim, que foram relegadas historicamente. Então, a ideia desse ano, por exemplo, é tratar a chave da arte e sociedade e das ações afirmativas em artes e museus para reparação histórica. Esses temas, eles são, como eu falei, escolhidos pelos professores. Quem faz parte do clube é quem já frequenta as nossas aulas. Sempre que tem uma exposição temporária que a gente acha que é bem bacana, assim, para a inclusão curricular, a gente faz material para professores e cursos para professores. Então, também aí tem uma oportunidade de participação. E, além disso, a gente tem o programa, como você falou, de mochila pedagógica, a gente chama a mochila pedagógica da Pinacoteca de Pina Dentro e Fora. Esse é um grande sucesso, ele estreou em 2017, mas a gente internamente trabalhou com ele desde 2014, mais ou menos, construindo junto com os professores um recurso, são 3 diferentes modelos de mochila que tratam do tema de identidade. Então, a identidade pessoal, a identidade hereditária, familiar e a identidade social e coletiva, com jogos, atividades, obras de arte, mas também manifestações culturais variadas, que o professor leva para sua escola, para sua sala de aula e tem a oportunidade de aplicar com seus alunos de diferentes formas. Para entrar, fazer parte desse empréstimo, basta fazer um curso de formação, ele acontece uma vez por semestre. Então, o primeiro semestre desse 2023 já aconteceu, vai acontecer um outro no segundo semestre, e a ideia é que esse professor fique com essa maleta durante 45 dias, mais ou menos, possa aplicar essas experiências e nos dê até uma devolutiva de como foi essa experiência, para que outros professores possam aprender a partir das experiências de cada um que leva essa mochila consigo. Tem sido um enorme sucesso, a avaliação é muito positiva e a gente espera que todos possam participar. Que bacana, Mila, mais uma ótima ação que vocês realizam. E aí, aos nossos queridos professores ouvintes, fica aberto o convite aí. Bom, Mila, quero agradecê-la pela participação, também por ter trazido tantas informações riquíssimas e importantes, e dizer que nosso espaço está aberto aqui para você, para a Pinacoteca, pode contar com a gente. Um forte abraço, obrigado por tudo e até mais, Mila. Eu é que agradeço a oportunidade, para mim é sempre um prazer falar com professores, estamos sempre de portas abertas, e a ideia é sempre, cada vez mais, a gente respeitar as diferenças de cada tipologia de educação, mas também torná-las complementares para que a educação possa crescer nesse país de uma maneira forte, potente, e que a gente tenha cada vez mais cidadãos com uma consciência crítica desenvolvida e, ao mesmo tempo, com a arte não só nos olhos, mas também no coração. Muito obrigada.
Nós que agradecemos. E o espaço da Pinacoteca é um espaço riquíssimo para nós professores, né? Eu imagino que a maioria dos nossos ouvintes já conheçam, mas se alguém não conhece, vale a pena conhecer e sempre revisitar, claro. E ainda mais com todas essas informações que a Mila nos trouxe, né? Mostra quão rico esse espaço mesmo em coisas que a gente não enxerga, não vê a olho nu ali numa visita casual. Então vale a pena conhecer cada vez mais espaços como a Pinacoteca. Muito bacana, pessoal. E aí está mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Nós continuamos, como eu disse no começo também, né? Estamos em todas as redes sociais. Conte conosco, converse conosco, entre em contato. Nós temos lá o site também para todas as dúvidas. E também para conhecer os diversos trabalhos da OPAE. O Instagram também tem uma parte muito interessante de portfólio artístico. Então vale muito a pena conhecer. Estamos também nas plataformas de streaming. Então escolha a melhor ou o que você mais gosta para escutar aí os nossos episódios, tanto dessa nova temporada quanto da temporada passada. Pessoal, ficamos por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!